Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo certo. Gosto muito desse encontro, gosto muito de me encontrar com você. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Sem Tabus é um programa muito especial. Aqui nós falamos da nossa intimidade, falamos daquelas coisas que às vezes não contamos para ninguém, não falamos sobre ela com ninguém, mas aqui você tem um espaço para perguntar, para aprender, para colaborar com a gente também. Se quiser, pode mandar e-mail dizendo do que você pensa, se você concorda ou não, se você quer perguntar mais, mande as suas perguntas. Nós estaremos aqui todas as terças e quintas-feiras, à meia-noite, para conversarmos. Você sabe, é sempre de terça para quarta e de quinta para sexta, o nosso encontro marcado aqui no consultório, melhor dizendo, no Sem Tabus, que é uma extensão do consultório de família também, né? Que bom. Enfim, hoje eu quero começar a nossa conversa aqui a partir de um e-mail que foi enviado aqui para a gente, para o semtabus@novotempo.org.br. Faça o mesmo. E o e-mail diz o seguinte: é uma mulher que nos escreve e ela diz que gostaria de esclarecer um tema na área da sexualidade. Ela diz que tem grande dificuldade em chegar ao orgasmo. Na verdade, ela acha que nunca sentiu um orgasmo. Ela não sabe identificar se teve ou não o prazer sexual no seu ápice. Será que isso é possível? Alguém saber ou não? Enfim, vou perguntar para quem sabe. Vamos lá? Doutora Cristina Abreu, a primeira vez aqui com a gente, sexóloga, ginecologista. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom tê-la aqui. Como é que fica, doutora? O que a gente responde? Ou melhor, o que você responde para uma paciente quando te diz isso? Primeira coisa, quando ela fala que não tem orgasmo, nunca teve orgasmo, a gente tem que conversar e ver se realmente não teve, né? Então, como que funciona? Aqui, por exemplo, nesse molde, o que a gente tem que entender? A vagina, ela tem um lado externo e o lado interno, que é um canal, útero, os ovários. O estímulo do lado externo é que são as zonas erógenas, que são as zonas que dão a vontade, que desperta a excitação, né? Isso, que provoca as sensações. Então, assim, primeira coisa que a gente teria que saber é que as fases da resposta sexual. Então, primeiro eu tenho que ter o desejo desencadeia a excitação desencadeia o orgasmo e depois do orgasmo vem uma fase chamada fase de resolução, que é quando tudo aquilo passou, vem aquela calmaria e aí você pode começar a brincar de novo, mas aí passou. Então, o orgasmo, ele está muito ligado às outras fases. Então, tudo isso a gente tem que ver. Então, especificamente falando do orgasmo, a gente tem um órgão chamado clitóris que a inervação dele corresponde à inervação do pênis. Então, se a gente tivesse que escolher um órgão no nosso corpo que tivesse uma inervação tão intensa quanto o pênis, é o clitóris. E muitas vezes o desencadear do orgasmo vem com o toque do clitóris. Tá certo? Okay. Então, a primeira coisa, quando uma paciente fala assim, olha, eu nunca tive orgasmo, eu pergunto se ela já tocou o clitóris ou se por estímulo do clitóris ela consegue chegar ao orgasmo. Porque as pacientes acham, as mulheres acham que ela tem que chegar ao orgasmo somente com a penetração vaginal. E não são todas as mulheres que conseguem ter o orgasmo com a penetração vaginal. 40% das mulheres, pelos estudos, não conseguem ter o orgasmo pela penetração. Por quê? Não consegue. Fatores diversos, apenas não consegue. Ela não consegue. Não consegue desencadear o estímulo somente pela penetração. Teria que ter associado o toque do clitóris. E 100% teria que conseguir o orgasmo com o toque do clitóris. Então, mais ou menos seria isso. Entendi. Então, assim, para a gente estudar se a mulher tem ou não um orgasmo, eu tenho que primeiro trabalhar com o toque do clitóris. Então, muitas vezes a paciente fala assim, não, nas carícias, nos toques, no estímulo eu consigo chegar ao orgasmo. Na penetração eu não consigo. Ela é uma pessoa normal. Ela tem uma resposta normal. Se ela fala, eu também quero ter orgasmo com a penetração, aí a gente vai para exercícios onde durante a penetração ela também tem o toque do clitóris, para poder desencadear o orgasmo. Ou uma penetração numa posição que concomitantemente eu tenho o toque do clitóris. Também eu tenho facilidade, uma maior facilidade de conseguir o orgasmo. Mas eu tenho também aquela mulher que realmente nunca chegou ao orgasmo. E aí a gente tem que trabalhar com vários fatores. Os porquês. Os porquês. Normalmente ela nunca tocou o seu corpo, ela não sabe quais são as sensações que o seu corpo pode provocar. Talvez o parceiro, o marido, não consiga também trabalhar bem essa sexualidade a dois. Por quê? Porque assim,
é um tabu, né, que a gente traz de que o homem comanda a relação sexual. É como se ele soubesse tudo e você não precisasse nenhum conhecimento. Deixa por conta dele. E não é assim. O homem conhece a sexualidade masculina. Ele sabe do corpo dele, dos toques dele, do que ele faz que dá melhores sensações para ele. E a mulher, ela não conhece o corpo dela. Então, numa relação, muitas vezes é difícil ela dar para o outro a obrigação, entre aspas, de dar o prazer para ela. E não é assim. Ela teria que conhecer o que ela gosta, como ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser estimulada. E o básico, né, doutora? Como funciona. Que é bem básico. Exatamente. Como que funciona a minha anatomia, como que ela é, como que ela existe. Por falar em anatomia, dá para identificar o clitóris nesse molde? Isso, no molde seria assim. Aqui eu tenho um introito vaginal. Essa abertura é muito grande porque é um molde. Sim. Na verdade, eu teria um orifício que é o da uretra, por onde sai o xixi, e um outro orifício que é o da vagina. Mas o clitóris é esse órgãozinho aqui. Ok. Quando encontra os lábios, ele tem aqui um órgãozinho chamado clitóris. Tá certo? É sobre isso que nós estamos falando, né? E você, minha amiga, que escreveu pra gente, dizendo que talvez você nunca tenha sentido prazer máximo, ou o que nós chamamos de orgasmo. Fica difícil de dizer, de você descobrir apenas ouvindo aqui. Precisa estudar um pouco mais a si mesma, as suas sensações, buscar conversar com o seu marido, mas isso resulta num problema para um casamento, né? Sim. Porque nem sempre esse marido vai compreender que ela não tenha prazeres e que ela também não vai conseguir ficar durante muito tempo se enganando ou enganando o outro, né? Uma outra questão é essa. Ela não sente o prazer, na verdade não existe uma culpa, talvez por uma falta até de conhecimento do próprio corpo, mas ela existe uma necessidade de passar para o outro que está tudo bem. Então ela começa a fingir o orgasmo. Então, à medida que ela finge o orgasmo, ela dá a impressão para o outro que está tudo ok. Ele avalia como aquela relação sendo satisfatória para os dois. Isso, a longo prazo, causa um cansaço para a mulher, porque ela já vai para uma relação que ela não sabe que não vai ter o orgasmo, que é o prazer maior que resulta uma relação. Então, ela começa a influenciar na fase anterior, que é a fase do desejo. Ela começa a não ter vontade de ir para essa relação, porque ela sabe que aquela relação não vai surtir nada, ou pelo contrário, ela tem que manter um fingimento e aquilo começa a ficar pesado para ela. Então, daqui a algum tempo, ela nem quer mais conversa. Ela não quer mais. Ela diz ainda aqui que ela é casada e que tem uma filha de 9 anos. Ou seja, nem é uma mulher recém-casada, nem é alguém que está começando agora. Já tem uma vivência aí dentro do casamento. Então, se ela chega no seu consultório, você vai... Eu estou conversando com uma médica, ela é sexóloga também, e ainda é terapeuta familiar. Então, ela sabe do que está dizendo, de como essas coisas prejudicam o relacionamento conjugal. Isso. Às vezes vai o casal para consulta? Às vezes vai. E é bom que vá? Quando a questão é sexual, vai. Normalmente a gente... quem tem a queixa que é quem deve ir, mesmo porque... É assim, numa consulta, nunca ela vai falar o que é verdadeiro, né? Está entre linhas o que realmente está acontecendo. E quando vai com o parceiro, às vezes ela deixa de falar algumas coisas por conta do parceiro. Então, o melhor é ela ir sozinha, ela abrir o jogo, vão ter as perguntas, a gente já vai fazendo algumas perguntas, ela já vai direcionando. Mas vai chegar um momento que o parceiro é importante, a gente chama o parceiro para terapia, para conversar, e aí ele vai para colaborar, né? Dar aquela colaboradinha. Doutora, semana passada você participou aqui no Sem Tabus, eu fui lá no seu consultório e nós falamos um pouquinho a respeito de libido, de desejo. Se essa mulher, ela não sabe o que é orgasmo, provavelmente também ela não sente desejo. Sente, ou pode ser sentir. dissociado uma coisa da outra? Ela pode sentir o desejo, ela pode ter a excitação, mas não conseguir o orgasmo, né? Entendi. Então, é porque são fases separadas. Isso dobra o sofrimento, porque ela tem vontade, mas não chega lá. Gera uma frustração. Gera uma frustração. Isso em uma ou outra relação, tudo bem, pode acontecer. Mas isso continuamente, sempre, todas as relações, isso gera um desgaste que ela começa a não querer mais ir para essa relação. E nem é um querer, eu mando, entendeu? Eu quero, eu não quero. É uma coisa inconsciente, é uma proteção que vai acontecendo de não mandá-la para essa relação para poupá-la
daquela cena, daquele fingimento? Olha, o caso é sério, é bem sério, porque você quer, não tem, se frustra, sofre, o outro sofre junto, o que se faz? Por isso que tem aqui o Sem Tabus, para a gente falar disso sem medo, sem vergonha, porque sexo não é coisa feia, é algo que Deus nos deu, está em nós, e se ele é feito dentro dos princípios, com qualidade, com responsabilidade, numa maturidade, você consegue ser feliz sim. Por isso a gente valoriza muito esse aspecto da sua vida. Nós vamos para o nosso rápido intervalo e no retorno eu vou perguntar à doutora Cristina a respeito daquela mulher que escreve aqui pra gente e ela diz assim: Darleide, há 15 anos eu sofro com a falta de libido. Essa pergunta chega por conta do último programa que você participou aqui com a gente. E ela diz assim: sofro com a falta de libido há 15 anos, tenho filhos, mas eu não tenho desejo. Amo meu marido, mas não tenho desejo. O que eu faço? Eu simplesmente não sinto. Problema sério, mais um. A gente vai continuar mais ou menos na mesma conversa, mas agora a gente já indo para um caso um pouco mais grave. Tem jeito? Tem remédio? Tem exames para ser feito e um comprimido para tomar e ficar felizinha? Não sei. Vamos para o nosso intervalo e já estamos de volta. Até já.